Oi, gente, eu sou Terezinha Malaquias, estamos começando mais um vídeo Proseando Arte e Literatura. Como sempre, um salve à minha ancestralidade. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a Keila Ferrari Lopes. Eu fiz uma colinha aqui, que o currículo dela é lindo, é extenso. Ela é graduada em Pedagogia, tem especializações em atividade motora adaptada e educação especial, possui mestrado em atividade física, adaptação e saúde, com auxílio da bolsa do CNPq, doutorado em atividade motora e formação em Libras. É presidente fundadora da Companhia de Dança Humaniza. É docente nos cursos de graduação e pós-graduação. É palestrante no Brasil e no exterior. É autora de livros e artigos sobre a temática inclusão. Publicou 6 livros infantis, dentre eles O Jovem Desafiador, Todd. Nós vamos bater um papo sobre esse livro hoje. E as redes sociais da Keila Lopes Ferrari, arroba Keila Ferrari Lopes ou www.keilaferrari.com.br. Keila, seja muito bem-vinda, que prazer, que honra receber você aqui nesse espaço, nesse cantinho que é feito com tanto carinho. Obrigada por vir. Eu que agradeço, obrigada por esse momento que você está se dedicando ao nosso trabalho aqui no Brasil, a literatura infantil inclusiva, que é tão importante. Minha gratidão e admiração, principalmente ao seu trabalho. Keila, eu li o seu livro, me tocou profundamente, porque eu penso que esse tema, a inclusão, é extremamente necessário, que todos nós possamos discutir em todos os espaços, né? E aí eu pensei em algumas perguntas para você. Por exemplo, por que você escreveu esse livro? O que te inspirou a escrever esse livro que se chama O Jovem Desafiador, Todd? E o que é Todd? O TOD é o transtorno opositor desafiador, ou então transtorno. Algumas pessoas mudam um pouquinho a nomenclatura, né? Dependendo da literatura, você vai encontrar transtorno opositivo desafiador. E o que me inspirou foi ser mãe de um garoto que teve esse, né, transtorno, que tem esse transtorno, mas que hoje já é um jovem aí de 16 anos, campeão de xadrez, já tem uma namoradinha. Mas foi um desafio muito grande enquanto mãe e enquanto educadora, porque enquanto mãe é muito difícil a gente vê que tem alguma coisa errada acontecendo no comportamento do seu filho e você sempre acha que a culpa é sua. Né? Então, eu sou uma péssima mãe, será que eu estou trabalhando demais? Será que foi porque eu fiquei doente? Será que porque a casa está bagunçada? A gente sempre acha que eu não estou dando limite, o que eu estou fazendo de errado? E eu já tenho um filho mais velho, né? E eles são totalmente diferentes, né? Aí, no segundo momento, também, a gente, enquanto professor, é acostumado a trabalhar com a condição da deficiência, ou então com outros transtornos, né, do desenvolvimento, com as crianças atípicas. Eu estava acostumada a trabalhar com crianças severas. Então, foi mais difícil para mim perceber que o meu filho tinha um transtorno, sendo que ele falou na hora certa, andou na hora certa, fazia contato visual, era amoroso, conversava, né? Por que ele está tão agressivo? Por que ele é tão impulsivo? Por que ele é tão nervoso? E aí resolvi escrever o livro para contar um pouquinho dessa história. Lógico que eu fiz uma maneira um pouco mais lúdica, mas principalmente
para as professoras saberem lidar, porque as professoras ficam com raiva das crianças que têm essa condição de transtorno, às vezes por não conhecer o transtorno. E até porque também a vida do professor nós sabemos que não é fácil, né? São muitas crianças e também eu, como professora, entendo bem isso. Há outros pais a trabalharem com os filhos, porque às vezes os pais dão castigos, batem, dão castigos físicos, e isso só piora a condição do transtorno. E para fazer com que pais, professores e a própria comunidade escolar, os próprios amiguinhos, saibam lidar com quem tem esse transtorno. Entender que a birra e o mau comportamento é diferente de um transtorno. Não sei se eu falei muito, mas foi essa a inspiração, poder contar e ajudar a comunidade escolar e pais, né, a entenderem o transtorno. Nossa, foi ótimo, a sua resposta foi ótima, assim. Existe muito preconceito provocado principalmente pelo desconhecimento, não é? Eu tenho visto nas redes sociais, nas minhas redes, assim, muitas pessoas hoje em dia no Brasil falando que descobriram que são autistas ou que têm TDAH, e tardiamente. Por que você acha que acontece? Porque me parece que é muito difícil chegar ao diagnóstico. Por que acontece isso? Eu estou certa que é difícil chegar a um diagnóstico correto, preciso? É difícil, sim, principalmente quando é uma pessoa, né, uma criança, um jovem, que ele é leve. Então, por exemplo, o TEA de suporte 1, ele é leve. Então, geralmente é uma pessoa, uma criança, um jovem, né, que se comunica bem, e aí o pessoal fala, é o esquisito, né, é o esquisitão, né? Às vezes também, antigamente tinha menos conhecimento, a gente não tinha rede social, a gente não tinha YouTube, então a gente passa por uma era onde o conhecimento, a informação está sendo disseminado o tempo todo. Então parece que está aparecendo mais agora, mas é porque as pessoas estão se identificando mais, está sendo falado sobre, né? A gente teve o DSM-4, depois o DSM-5, que traz o manual ali dos transtornos mentais, né? Desculpe, o que é DSM? O DSM-4 e agora o DSM-5, eu não sou a melhor pessoa para explicar, tá? Mas é o manual de transtornos mentais. Então, ele traz escrito todas as doenças, né? É internacional. E a gente tinha, mas era difícil de acessar, às vezes as pessoas não acessavam, não era tão divulgado. Então, hoje a gente tem muito conhecimento, né, na internet, nos meios de comunicação, se fala mais sobre, então as pessoas estão se identificando mais. Exato. E para você chegar num diagnóstico, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, não adianta, por exemplo, nós pedagogos, a gente não vai dar um diagnóstico. O que a gente pode fazer é observar o comportamento daquela criança e pedir um encaminhamento. E aí, esse encaminhamento geralmente envolve neurologista, neuropsiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, envolve uma equipe multidisciplinar. Então, é um pouco difícil, até para quem não tem acesso, que depende do SUS, então demora um pouco, porque você tem que ir no postinho do seu bairro, pedir o encaminhamento, e a coisa acaba demorando. Então, eu acredito... A gente sabe que o SUS é ótimo, mas a demanda é muito grande, né? O SUS é ótimo, eu mesma sei disso, né? Me beneficio bastante do SUS para tudo que eu faço, para os meus tratamentos, mas é uma demanda muito grande, então demora. Sim. Então, eu acho que muita gente está se identificando agora, enquanto adulto, por falta de conhecimento anterior, né? Ou até por serem diagnósticos mais leves, de suporte 1, né? Eu mesmo, sendo pedagoga, demorei muito para perceber o que acontecia com o meu filho, mesmo tendo conhecimento. Então, veja, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Mas eu penso, assim, como leiga, que também com o avanço da medicina, das pesquisas, tem se tornado menos dificultoso chegar a esse diagnóstico.
A medicina, a ciência, as pesquisas têm avançado bastante. Isso colabora, sem dúvida nenhuma, para diagnosticar, por exemplo, esses transtornos todos, não é? E aí, com as redes sociais, a gente tem falado, que eu acho ótimo. E, aliás, parabéns pela sua decisão de escrever o livro, de tornar público uma questão familiar, e ajuda muito outras pessoas, a escola, né? Acho que é extremamente importante compartilhar essa questão familiar, que não é exclusiva da sua família, né? Quantas pessoas, se a gente pensar no Brasil, passam por esse problema, tem essa questão, né? Convive com essa questão e às vezes nem chegaram ao diagnóstico. Eu acho que é extremamente importante que o seu livro alcance cada vez mais público, e ele vai alcançar com os projetos que a gente está trabalhando juntas para construir. Já deu certo, porque estamos trabalhando, e porque muitas pessoas têm que ter conhecimento do seu livro. Eu não pesquisei, mas deve ser o único, um dos poucos livros com esse tema no Brasil, não? Na literatura infantil, com um personagem, né, com infanto-juvenil, né? Porque sim, eu queria dizer nesse sentido. Menininha não dá. Ele eu meio que classifico ele como um paradidático, né? Literatura juvenil. Eu acho que ele é um dos primeiros. Tem muita coisa sobre o Todd, né? Tem muitos artigos, muitos terapeutas, psicoterapeutas falando sobre, médicos, mas de verdade, na prática, o que predomina, como ele... Eu vou explicar rapidamente o que é o Todd. Ele é caracterizado por impulsividade, agressividade, resistência às figuras de autoridade, né? Muitas vezes ele vem com comorbidade, tá? Então, ele vem acompanhado de um TDAH, de um TDA, que pode acontecer, e às vezes até o TEA pode ter o TOD junto, tá? Sim. Então, o que acontece? Infelizmente, é muito difícil, tanto para os pais como para os professores, ter uma criança, um jovem com TOD em casa. Porque você faz uma coisa, a figurinha lá dá o contra, né? Você está na sala de aula, ele desafia a professora na frente de todo mundo. Um amiguinho provoca, dois palitos, vou falar uma gíria, que é 2 palitos, a gente fala muito isso aqui, para ele ir lá e dar um tapa. Né? Se não, pegar pelo pescoço. Então, então ele é visto como esquentadinho, aquela criança que ninguém aguenta, o insuportável. Aí os rótulos vão chegando. E aí as pessoas esquecem que essa criança tem coração, que ela também tem sentimento e que ela mesmo não controla aquilo. Então, acontece de muitas crianças não controlarem o impulso e depois elas se arrependerem. Eu li no seu livro, inclusive. A criança sofre, né? A pessoa com esse diagnóstico sofre. A família sofre. A família sofre, todo mundo. A professora sofre, todo mundo sofre, mas a gente precisa saber lidar, né? Então, eu coloquei algumas dicas para pais e professores, porque quando a gente descobre o diagnóstico, para mim foi libertador. Claro. Entender que, olha, ele não é uma criança má, ele é bom, ele é um amor, ele tem sentimento, ele é um amor de criança, e ele também não é mal criado, né? Nem mimado, nem muito menos mimado, não é? A gente educa, então dava a impressão que a gente nunca educava. Já fui vítima de preconceito de outras mães, das mães me pegarem na porta e falarem besteira. Infelizmente, às vezes acontece do amiguinho ter medo e não se relacionar, né? Acontece com o TEA também. Infelizmente, isso acontece, né? A famosa festa de aniversário que a mãe convidou todo mundo e não convidou a criança com TEA, né? Isso ficou bem famoso aqui. Sim. Então, a gente quer o quê? Que o nosso filho se socialize, que ele seja feliz, que ele não agrida, né? Claro.
Então, às vezes é caso de um pouco de medicação, às vezes não. O meu filho, ele tomou um pouquinho de medicação e deu certo. Então, medicação, mais terapia e mais a gente sabendo falar a mesma língua, deu certo. Atividade física é muito bom também, né? Para alguns, mas cuidado com a atividade física. Às vezes você pega uma atividade física muito competitiva, não dá certo, né? Então, ver aí esportes individuais, jogos cooperativos, é tudo do professor saber lidar, porque, infelizmente, eu fui vítima de preconceito, de professores, de diretores, de mães de alunos, e é muito cruel a sociedade sempre apontando o dedo para você, por falta de conhecimento, né? Porque quando você vem com uma condição de deficiência visível, as pessoas olham, elas têm os seus preconceitos também, sempre. Mas estão vendo, né? A olho nu, não é? E quando é uma coisa mais sutil, você sempre tende a achar um culpado quando você não sabe lidar, né? Então, um pouco isso. E o Todd, se você trabalhar errado com ele, ele fica vingativo, ele fica mais revoltado ainda, né? Então, eu coloquei até no meu Insta e no livro algumas diferenças para o pessoal ver o que é birra, o que é Todd, né? Então, para deixar de ser birra, tem que ser um comportamento que perdure muito tempo, tem que ser, para ele, para ser o Todd, por exemplo, tem criança que faz birra com a mãe, com o pai não faz birra com a avó, né? Com outra figura de autoridade não faz. O Todd não, ele desafia todas. Às vezes, do nada, você está num almoço maravilhoso e alguma coisa ele invoca e acabou, acabou o fim de semana da família. E isso está sendo bom que eu estou ajudando outras mães. Então, às vezes, de outros lugares do estado vêm falar que se identificou com o filho e que está indo atrás, vem me perguntar. Teve uma que me chamou de uma igreja que, olha a situação, as mães ameaçaram a mãe do menino na rua, no portão da escola. Não, porque seu filho não presta. Seu filho, só que o menino tem 7 anos, você entende? A que ponto chega, né? Então, absurdo isso. A gente não pode deixar nenhuma criança dessa batendo nas outras, que a gente sabe que não é fácil, né? Essa pode agredir os irmãos, agredir os colegas, agredir os pais, mas a gente também não pode deixar que o sistema não proteja essa família, essa criança. Né? Exato, Com isso. Nossa, Keila, eu li o seu livro, né? E vou repetir, eu acho que é extremamente importante, assim, que a sociedade brasileira conheça, que leia e que discuta, né? Aliás, uma pergunta para você também. Qual a sua... Eu não sei até que ponto você tem consciência da sua contribuição com esse livro para as escolas, para as famílias, para a sociedade brasileira como um todo. Para mim, Terezinha, como leitora, eu vejo de uma extrema importância. E o que você acha disso? Até que ponto você consegue perceber a grandeza assim da sua contribuição? Porque eu não tenho outra palavra para dizer. É uma contribuição grandiosa, assim, né? E por isso que é tão importante que a gente divulgue para todo mundo, para o Brasil inteiro e para outros lugares, para o exterior, inclusive. Muito obrigada. Eu ainda não tenho essa dimensão, porque você sabe que aqui, Terezinha, a gente lida... eu não sei o que é, mas as pessoas não valorizam tanto o livro, né? A literatura infantil. Mesmo sendo um PDF ou um livro físico, a gente não tem muitos incentivos, né? Eu agradeço muito até a editora Barros, porque eu fiz um vídeo em Libras para eles, de um livro infantil do Arthur Barros. O Arthur Barros é um escritor que tem o transtorno do espectro do autismo, né? Escritor e ilustrador, né? Ele ilustrou o seu livro. Ilustrador. Então, ele ilustrou o meu livro, eu fiz a Libras para eles, foi assim. A editora Barros é uma editora inclusiva também. Então, a gente fez com ajuda, com sacrifício. Você, Terezinha, sabe melhor do que eu como que é a vida, né? A gente como sei.
não ganha como autora, a gente ganha como professora, né, aqui. Então, eu falo que eu sou uma professora que escrevo, me denomino assim, mas eu quero que o livro cresça mais e que as escolas, que os pais, que os professores comprem o livro. É um livro acessível, é um livro barato, é um livro que traz, e não só o meu, comprem o seu, comprem outros livros infantis, estimulem os filhos a lerem, não é só a tela. É gostoso você pegar um livro, ó, e Sim, manusear. folhear, manusear. E de repente fazer esse livro em braille e trabalhar outras linguagens, alguém lendo a história. Meu filho ainda não é alfabetizado, tá tudo bem, quem pode ler para ele, né? Mostrar assim, Sim. mas ele tem baixa visão, então vamos fazer ele sentir as imagens, vamos tentar aumentar a roupa, o que dá para fazer, né? Então a sociedade precisa ler mais, precisa incentivar a leitura, né? Eu falo de Brasil, porque eu acredito que aí no seu país não seja da mesma forma. Então a gente sofre ainda enquanto autor para vender livros. Então você faz aquela divulgação, você faz um lançamento, algumas escolas vão lá, compram. Às vezes os seus próprios colegas, professores, não compram o teu livro. Eu acho isso um absurdo, mas é isso, assim, sabe? Eu fui um dia lançar um outro livro num evento de uma colega, também educadora, e assim, vou no lançamento de uma colega minha educadora, eu me sinto obrigada a comprar o livro. É incrível. Claro. Todo mundo comprou o meu livro e ela não. Então, isso mostra muitas coisas para nós. Né? Sim. O Brasil precisa evoluir. Né? Precisa evoluir. A comunidade educativa, os professores, os pais, a sociedade em geral. Né? Vamos desabar. Super entendo, Keila, assim, falta, infelizmente, políticas públicas que incentivem a leitura, porque, no meu entender, o seu livro é um livro que deveria ser leitura obrigatória, né? Deveria ser leitura obrigatória nas escolas, PNL, que é Plano Nacional de Leitura, deveria estar incluso no Plano Nacional de Leitura. É o que a gente está tentando entrar, né, em contato com algumas prefeituras, enfim. Algumas escolas até já adotaram meus outros livros, né, que foram editados pela Fundação Educar de Pascoal, só que são outros temas, né? E agora a gente está nessa luta, mas vamos lá. Vamos lá. Há de conseguir. Keila, tem alguma pergunta que você considere importante, relevante, que você gostaria que eu te fizesse? Eu fiz um roteirinho e deixei o roteirinho para lá e comecei a falar espontaneamente. O que eu não te perguntei que você gostaria que eu te perguntasse, que você gostaria de nos contar? Olha, eu acho que você perguntou tudo, né? Agora eu peço para as pessoas lerem o livro lá com a editora Barros, peguem o PDF, tá um valor acessível, e quem quiser também patrocinar a impressão dos livros, que a gente só imprime sob demanda, também vai ser super legal. Então, se quiser colocar o selo da sua escola ou da sua empresa no nosso livro, vai ser muito bacana. Você perguntou tudo, mas agora eu é que quero perguntar dos seus livros maravilhosos, mas eu vou focar especialmente no livro Do Jeito da Gente, que eu tive a oportunidade de pegar na mão quando eu estive aí, né, em Freiburg, e eu queria que você falasse, porque é uma temática importantíssima, que está sendo muito discutida aqui no Brasil, muito relevante. Então, eu queria que você apresentasse um pouquinho a temática do seu livro, Do Jeito da Gente. Agora, eu aproveito e já pego você para conversar. Você estava me escutando, mas eu preciso ouvir um pouco do seu livro. Obrigada, Keila, muito obrigada. Bom, sem gaguejar, Terezinha, bom. Do Jeito da Gente, é um livro que eu tenho muito carinho por ele, acho que é um livro, acho que todos os livros que eu escrevi e publiquei são especiais, mas O Jeito da Gente é o mais especial, é o que mora mais no meu coração, pela temática que ela traz.
que eu penso que é extremamente importante pensarmos, discutir, que é a questão racial, né? Do jeito da gente, fala sobre racismo, fala sobre bullying, e da beleza que a diversidade traz, né? Eu fui inspirada por uma história que foi muito horrível, que chegou até mim. Uma criança que eu amo muito, que a minha família ama muito, teve um problema racial na escola, e aí, quando eu soube disso, eu pensei, nossa, eu sou escritora, eu sou artista, eu posso tentar ressignificar, né? Tentar ajudar a ressignificar essa dor, posso tentar escrever a respeito, e até que um dia eu sentei na minha mesinha no quarto, tem uma mesa de trabalho no quarto, e aqui na sala onde estamos, aqui em Freiburg, onde eu moro, na Alemanha, e escrevi, né? E assim, como é para o público infantil, eu sei que eu tentei, acredito que eu consegui falar desses temas delicados, né, já citados, bullying, racismo, de uma maneira delicada, porque é sobretudo para o público infantil, mas não só, é para professoras, professores, educadoras, né, e para a família de modo geral. Mas é um livro que é contado, narrado por uma criança que se chama Alice, uma criança de 10 anos, que nasceu e mora em São Paulo, capital, e estuda numa escola pública. E aí é o olhar dela, a observação dela no dia a dia, vendo as crianças e os adultos na escola que ela estuda. E aí ela percebe essa diversidade que nós somos, que é o Brasil, né? Que é o nosso país. E assim, e a beleza que é que cada pessoa é do jeito que é, né? E aí saiu do jeito da gente, que aliás ganhou até uma música. Ganhou uma música, meu livro ganhou uma música que eu fico brincando com o meu marido, que musicou, eu escrevi o texto, com um casal de amigos, ela é brasileira, ele é alemão, e moram aqui na Alemanha também, vieram nos visitar, e eu fui caminhar com eles num lago aqui perto da minha casa, e eu tinha algumas frases na cabeça, então a gente caminhando, do jeito da gente. E o Rô, o marido da Laurinha, que nem fala português, falou de você e de mim, bem sem jeito, assim, né? Uma pessoa estrangeira tentando falar umas frases no nosso idioma maravilhoso português. Aí chegamos em casa, a Laurinha sentou-se à mesa aqui na sala, pegou uma caneta e falou, como que é mesmo? Então, vamos estruturar. Aí ela pegou as frases que eu cantei no caminho, pegou alguns textos lá que eu tinha postado já no Instagram, e fizemos a letra. E aí o meu marido estava no escritório preparando a aula, isso foi bem bonito, só um resumão. Ele chegou aqui na sala com o violão, meu marido é alemão, e toca MPB, compõe português, enfim, chegou na sala com o violão e falou, como que é mesmo? Então, aí nós quatro aqui na sala, então eu brinco que foi quase como Caetano, Gal, Bethânia e Gil, né? O encontro dos novos baianos foi um encontro aqui de nós quatro, e aí saiu, vou dar uma palhinha, do jeito da gente, assim, assim, do jeito da gente, de você e de mim, do jeito da gente, como a gente é, do jeito da gente, da cabeça ao pé, e por aí vai, pronto, dei a palhinha desafinada. Então, é mais ou menos isso, do jeito da gente, que ganhou versão para o alemão, né? Vivi as Ints, e tem uma versão também em inglês. Pronto, falei muito do meu livro, Keila, voltamos para você. Imagina, eu amei. Você não é desafinada, não. Eu já estou imaginando como interpretar sua música em Libras, porque eu já começo a pensar aqui, que ia ficar muito bacana. Keila, vamos fazer um brinde. Ah, sim. Vamos fazer um brinde. E aqui? Gente, eu tenho a honra de fazer um brinde com a Keila Ferrari Lopes, porque estamos trabalhando num projeto lindíssimo que já já vocês saberão.
Com certeza, vai ficar top. Eu tô aqui, viu? Aqui é cedo ainda. Aí é cedo, né? No Brasil é 10 e pouco, né? 10h30, acho. Aqui, 3h30 da tarde, estamos um fuso horário de 5 horas a mais. Aliás, eu te contei, eu estou indo para o Brasil. Ai, verdade! Quando que você vem? Contando os dias nas mãos já. Dia 4 de agosto, acordo sem dormir aí no Brasil, em São Paulo. Ai, que bênção! Então, é importante que as escolas que queiram ter a Terezinha Malaquias, ter acesso aos livros, entrem em contato, porque a Terezinha vai estar aqui no Brasil, em São Paulo, né, Terezinha? Em São Paulo, em São Paulo. São Paulo é pertinho, né? Sim, pertíssimo. Então, por favor, hein? Quem está assistindo essa live já sabe que dia 4 de agosto a Terezinha vai estar por aqui. A gente pode fazer uns bate-papos, trazer os livros, né? Sim. De 4 a 28, estou aí. Olha, é um bom tempo aí para as escolas se organizarem e te chamarem, né, Terezinha? Keila, você é uma ótima garota propaganda. Muito obrigada. Para você dar uma palestra, para trazer seus livros, né? O que for possível, né? Começo. Sim, o que for possível. Beleza, né? E eu queria fazer assim uma última pergunta, né? A gente entende a pauta do racismo, da inclusão, da empatia, ela é muito necessária. A gente tem visto casos ainda de racismo na nossa sociedade, não só no Brasil, mas em todos os lugares. Aqui na Alemanha, acho que no mundo inteiro, lamentavelmente, ele está presente. É impressionante como as pessoas não evoluem e todos nós temos muito que aprender ainda. Sim. Mas, às vezes, eu me deparo com pessoas falando assim, mas por que a lei de cotas? Não precisa. Eu sou obrigada a ouvir essas coisas. E às vezes eu engulo seco, dependendo da pessoa, porque eu falo, não adianta discutir, mas às vezes eu vou lá e me posiciono, falo, como assim? Né? Então, você vê que permeia ainda muita falta de conhecimento, muita ignorância. Né? E o bullying que acontece sempre aconteceu, né? Principalmente com quem é diferente, ou sai do padrão esperado, né? Esse padrão de normalidade que a sociedade tem com relação à pessoa com deficiência ou com relação à diversidade corporal, né? Mas eu queria, assim, que você falasse para mim como que a gente pode pensar numa sociedade mais empática, mais inclusiva. Não sei, eu gosto de ouvir um pouco como a Terezinha imagina essa sociedade cada vez melhor. Que pergunta, Keila. Vamos lá, vamos tentar. Mas, assim, eu falo, quem sou eu, né? Filha do meu pai, filha da minha mãe, mas eu falo há pelo menos 30 anos que essa questão do racismo, eu sempre falo do ponto de vista do Brasil, que é meu país, que é onde eu vivi a maior parte da minha vida, onde está a minha família inteira. Então, eu sempre falo, eu sempre penso que essa questão do racismo é uma questão, é um problema da sociedade brasileira como um todo, seja a pessoa negra ou não negra. E penso que a gente deve sentar e discutir e falar sobre isso. Né? Você falou das cotas, não vamos estender a falar das cotas aqui, mas, assim, para mim é tão cansativo responder sobre as cotas. É claro que eu sou a favor. Eu sou a favor, sim, só para deixar muito bem posicionado. Eu sou a favor porque eu acredito que é necessário. É muito preciso, né? E agora a gente tem que trazer essa pauta do racismo, do bullying e para a mesa de discussão. Tem que trazer para a roda de conversa com a família, com os amigos, com as amigas, com a sociedade. É preciso ter cada vez mais conversas públicas sobre isso, porque não é possível que em 2024
a gente ainda seja obrigada a falar sobre racismo. Não é possível que, nessa época, a gente veja diariamente inúmeros casos de violência, de agressão racial que acontece desde criança, desde bebê a pessoa idosa. E isso são os casos que chegam na imprensa, que chegam nas redes sociais. E aqueles que não chegam na imprensa, que não chegam nas redes, que não são divulgados. Não é possível que a cada 23 minutos uma pessoa no Brasil é morta por ser negra. Não é possível. Não dá, não dá, não aceito, não dá. E eu sou criticada. Por que eu falo disso no meu trabalho, nos meus livros? Escrevi, publiquei 9 livros. Por que eu trago isso nas minhas artes visuais, nas minhas performances? Eu trago porque esse tema, lamentavelmente, continua existindo. Quando acabar, eu não vou falar mais sobre esse tema. Mas enquanto ele está presente, eu falo aqui, eu falo aí. Né? Aqui já teve situações no aeroporto que eu fui controlada e eu sabia que eu estava sendo controlada porque eu sou uma mulher preta. Inclusive, eu falei para a policial no aeroporto de Frankfurt, a senhora está me controlando porque eu sou uma mulher preta. Eram 2, a que falou comigo, ficou roxa, não conseguiu falar nada, e a colega dela falou, nós estamos fazendo o nosso trabalho. E eu falei, o trabalho das senhoras é controlar pessoas pretas como eu. Eu li, inclusive, no site da Deutsche Welle, recentemente. Né? Isso faz tempo, faz alguns anos, mas já aconteceu que na Europa, aqui em Basel, na Basileia, na Suíça, que Freiburg está na fronteira com a França e com a Suíça, eu ser controlada 3 vezes no mesmo dia. E eu começo a ser irônica, né? Depois da segunda vez, eu começo a ser irônica. E aqui eu ainda posso ser irônica. Eu sei que no Brasil seria um pouco mais delicado essa minha ironia, né? Mas, enfim, eu acho que só vai diminuir ou melhorar essa questão, desse absurdo, quando a gente falar cada vez mais o quanto é importante que nos respeite, que entenda, que valorize, que a beleza está na diversidade. Nós, pessoas pretas, somos e podemos ser o que nós quisermos, né? Somos escritoras, artistas, cientistas, professoras, engenheiras, cantoras, né? E talento e capacidade nós temos e muito. Obrigada por essa pergunta também, Keila. Falei muito. Nossa, eu que agradeço, porque é uma aula, Terezinha. Você que vive isso na pele todo dia, é você que tem propriedade para falar. Nenhum de nós podemos abrir a boca. A gente tem que te respeitar, te reverenciar, e que você possa dar essa aula para tantas pessoas, porque de fato a gente precisa evoluir, gente. Já passou da hora, pelo amor, não dá, né? E assim, eu com certeza sempre tenho muito que aprender, todos nós temos muito, mas muito que aprender. Então, trazer essas questões na roda de conversa em casa, trazer nas rodas de conversa em sala de aula, né? A gente não pode parar com esse movimento. Não, não pode. Nós somos uma mistura de raça, né? Nós estamos todos juntos, todos misturados, né? Eu tenho você em mim, você me tem, eu tenho outra pessoa, meu Deus, né? Que bobagem é essa, a gente ainda ter que discutir esse tipo de coisa, né? Eu acho... É uma burrice, né, das pessoas que não evoluíram ainda. Eu acho que é uma burrice das pessoas que ainda não entenderam. De arrastar todo esse preconceito de lá de trás, né, para cá. Então, sim, as escolas têm que continuar, a sociedade tem que continuar, e no geral, não é só no Brasil, né, em todos os lugares, e sim. Por isso o livro é uma literatura tão importante para a gente começar a formar as crianças daqui para frente.
E o fato dele ser bilíngue, dele ter uma música, então isso traz aí uma importância, né? Então, muito grata, muito lisonjeada e feliz por estar com você nos nossos futuros projetos de inclusão, ambas trazendo nossas dores, nossas causas, né? Tentar melhorar a sociedade, partindo pelas crianças e pela comunidade escolar e por todos, né? Que lerem e forem tocados pela literatura e pela arte, porque você é uma artista, né? Eu também já fui, então eu acho que a gente traz aí um pouco da nossa poesia para o mundo, né? Então, muito obrigada por esse momento comigo. Eu que te agradeço imensamente, foi um prazer ter você aqui, Keila. Você que nos assiste, que vai nos assistir, se puder, por favor, seja gentil, compartilhe o vídeo, dê um like, assine o canal. Eu tenho esse canal há mais de 14 anos, um canal independente que eu faço sozinha, sem apoio, sem patrocinador, mas tem muito amor, muito carinho e muita arte aqui nesse canal. Obrigada por você que está aqui, você que nos assiste, que acompanha o meu trabalho, que respeita e que segue comigo. Muito, muito, muito obrigada. Até o próximo vídeo. E, Keila, até já no Brasil. A gente vai se ver. Beijos. Beijo, obrigada. Até já. Obrigada a você. Até já. Obrigada.